Vamos lá, esse aqui foi o primeiro exemplo, vou colocar um comentário nele. Vamos trabalhar com mais um exemplo agora, que é criando as próprias exceções. Vamos supor que ao acontecer um erro no meu projeto, ele chamasse essa classe aqui, ó, valor repetido erro. Ok. Aqui então vou passar ela como se fosse uma exception. Se acontecer um erro, vou digitar número. Vou estar entrando com o número. Eu digitei 2, 4, 5, 6, depois digitei 2 de novo. Ele vai então verificar esse valor, vai ver que esse valor é repetido, e aí no exception eu vou mandar ele vir para essa classe de valor repetido erro. Por enquanto aqui eu só vou deixar ele passando, já nós vamos testar, então vou dar o PES ali para ele pular e sair fora dela. Aqui eu vou criar um método executável, né, que é o def main aqui, 2 pontos. Aqui dentro dele eu vou criar uma lista, né, que seria aí um array, por enquanto ela vai ficar vazia, mas de acordo com o que eu for digitando os nomes, os números, na verdade, ele vai passando para ela. E aqui eu vou fazer um for, vai começar de i, né, começa aí de 0 e vai até 3, por exemplo, um range aí, né, de 3. Aqui dentro desse for, 2 pontos, enter novamente, estou fazendo rápido porque isso aqui nós já vimos. Eu vou falar que o while vai ser true. O que é isso? Ele vai continuar até que seja verdadeiro, até que eu vá entrando com valores aí verdadeiros. Aqui eu dou um try para tratar a minha exceção e faço o seguinte. Vou colocar aqui uma variável número para que ele entre com o número. Então, int, input, e aqui eu coloco aí, por exemplo, digite um número, entre com um número, entre com um valor, como você preferir. Ok. Após entrar com esse número, né, eu vou dar um break para quebrar, para que ele saia fora. Já expliquei também o break. E aqui eu trato a exceção com o except. Então, aqui eu vou chamar o quê? Eu vou chamar, por enquanto, um value error. O que é o value erro? Ele vai verificar que existe um erro e vai chamar para mim uma classe que trata esse erro. Já eu explico ela. Além de eu chamar aqui o value erro, né, para que ele verifique uma classe, ele vai executar uma mensagem aí, por exemplo, falando para ele digitar apenas números. Porque eu posso, até então aqui, ó, entrar com letras também. Se eu entrar com uma letra, eu quero que ele verifique isso para mim e retorne essa mensagem para o usuário. Ok. Então, por enquanto, o que foi feito é uma variável lista, um for, né, percorrendo aqui enquanto seja verdadeiro, enquanto ele vai digitando valores aí, ele continua, e pedindo aqui para que ele insira, né, valores aqui e guarde esses valores na minha variável número. Então, o que eu preciso basicamente fazer é inserir esse número que ele capturou dentro da minha lista. Só que ele só vai ser inserido dentro da lista se ele não estiver lá. Então, se ele não existir. Porque eu quero que, quando ele for repetido, ele execute para mim essa exceção de valor repetido. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, dentro do meu for ainda, né, enquanto ele estiver percorrendo, vou dar um enter aqui, vou voltar 2 vezes para que ele fique na mesma direção do while, o while está dentro do for, ok. Aqui, então, eu faço a verificação. Se o meu número que eu peguei ele não estiver em lista, né, na minha lista, se ele não for um objeto da lista, ele vai adicionar ele. Então, lista.append. Nós aprendemos isso no primeiro módulo aí, né, que o append é para adicionar valores. Ok. Eu adiciono ele à lista só se ele não estiver lá. Beleza. Ah, mas e aí? Se ele tiver, eu coloco aqui um else, ó, e peço então para ele chamar o valor repetido erro. Como que eu chamo essa minha classe? Como que eu dou referência a ela? Utilizando um rise. Então, aí aqui eu coloco o nome dela. Então, rise e pego o nome dela. Só que eu ainda não tratei exceção para ela. Então, o que, que vai acontecer aqui quando eu rodar? Deixa eu executar ele, ó. Na verdade, até deu zebra aqui, né? Tá nem me pedindo para entrar com valor. Deixa eu voltar novamente. Dar um Ctrl S, ok. E rodar. Realmente ele não está pedindo aqui. Deixa eu verificar. Passei a variável num, né? Um input ali pedindo para que ele digite um número e guarde essa informação na minha variável num. Aqui é porque em momento nenhum eu chamei o meu método, né? Faltou isso aí também. Então, vou chamar ele aqui abaixo, que é a minha classe main. Vamos executar novamente. Agora sim, digite um número. Então, 4, 5, 6, e aí ele sai. Por quê? Porque ele foi de 0, né, a 3. Poderia até aumentar essa quantidade. Vamos colocar aqui um range de 8. Beleza. Que aí dá para o usuário digitar mais valores, né? Aí dá uma chance mais dele digitar um número repetido. Vou colocar um 5 aqui, ó. Então ele deu um erro, por quê? Porque na hora que eu coloquei o 5,
foi número igual. E aí ele executou a minha valor repetido erro. Só que o que está faltando é justamente agora criar a exceção que vai ser executada quando ele chamar essa minha classe. Nós vamos fazer na próxima aula.